Olá, você está feliz? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Mais uma vez, estamos nessa jornada, a Bíblia em um ano. E hoje queremos dar continuidade no dia 29, lendo o texto de Gênesis, capítulo de número 38, Salmo 29 e Lucas, capítulo 21. Eu creio que você está sendo muito abençoado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas, que essa mensagem chegue a seus familiares, seus amigos, essa mensagem de Jesus, as boas novas a todo o mundo. Gênesis 38 conta a história aqui, é uma história terrível, é uma história sobre o Judá e Tamar. Tamar era nora de Judá. E aí você pode perceber, eu citei algumas coisas para você poder exemplificar. Você lembra que lá em Gênesis capítulo 12, há alguns dias atrás, na sua leitura, é um texto muito chave, onde Deus fala para Abraão, olha, sai da tua terra e da tua parentela e para a terra que eu te mostrarei. E essa bênção que seria para Abraão, ele seria passado para a descendência de primogênito, de geração após geração. Aí foi instituído os patriarcas. E você percebe que Abraão teve seu filho Isaac, e Isaac a Jacó. E a Jacó teve vários filhos, dentre eles Judá. E essa bênção sempre seria para o primogênito. Esse primogênito herdaria não somente a bênção espiritual da promessa de Deus, mas também a promessa da herança. Os bens seriam da maior parte para os seus primogênitos. Olha a importância do filho primogênito. E Judá teve 3 filhos. O primeiro era né? E o segundo, Onã, e depois o terceiro, Selá. Judá conseguiu uma esposa para que o nome dela era Tamar. E a história de Gênesis 38 é a relação de Judá com a sua nora Tamar. Fez muito mal o que era perante o Senhor. E ele foi castigado e morreu. E logo em seguida teve o seu filho Onã. E Tamar passou a ser a esposa de Onã. Porém, pela lei, o filho de Tamar com Onã, ele seria o filho do mais velho, para poder receber a herança. E Onã, sabendo desse direito de primogenitura, sabendo da herança, ele ficou indagado. Não, ele não seria para a descendência de Onã, seria para a descendência do seu irmão E ele ficou enciumado. E ele começou a não querer engravidar agora a Tamar como esposa. E ele fez aquele sistema contraceptivo de quê? Do coito interrompido. E isso Deus viu que foi uma atitude muito ruim, porque ele só queria satisfazer os seus desejos e não dar continuidade na lei, não dar continuidade na promessa, não dar continuidade na direção que Deus havia dado para a família. Mas ele pensou nos seus desejos. Acabou que Onã também morreu. Só que ele tinha mais um irmão mais novo, chamado Selá, mas este não tinha idade para casamento. Então Judá prometeu Tamar para o seu filho mais novo, quando ele tivesse idade, e despede Tamar para a terra dos seus pais. E aí que começa a história desse texto de Gênesis 38, essa história terrível. Quando Tamar percebe que agora talvez Judá não fosse cumprir a sua promessa, porque 2 filhos já haviam morrido, e não queria que Selá se casasse novamente com Tamar para que ele não morresse. Judá ficou com receoso, por isso que despediu Tamar para a terra dos pais dela. E Tamar era uma mulher cananeia. Isso você percebe, essa mistura. Deus não queria que o povo se misturasse, o povo santo. Não tinha muitos problemas nessa situação, dessa história. Mas Tamar não pensou, eu não vou ficar sem a herança, eu não vou ficar desprovida. Uma viúva que sem um casamento seria desvalorizada. Então ela armou um plano e percebeu que Judá, ele foi tosquear as ovelhas. Nesse texto, né, você vai ler, você vê esse tosquear. Tosquear, no antigo costume,
era ir aos lugares onde existia um culto pagão da deusa da fertilidade, onde havia prostitutas, enfim, e Tamar descobriu isso, então ela teve uma ideia e fez esse plano terrível. Eu vou me disfarçar de uma prostituta e vou me relacionar com Judá e aí então manterei a minha descendência. E é isso, ela se disfarça, Judá não reconhece ela. No momento em que eles se encontram, e ele passa a penhorar e deixa 3 objetos que com certeza eram provas irrefutáveis de quem havia deitado com Tamar. E depois Judá vai embora. 3 meses depois vem a notícia, olha, Tamar, ela engravidou, ela adulterou, mesmo sendo viúva do seu primeiro filho, mas ele não poderia quebrar a aliança. Então Tamar estava adulterando, o adultério era um pecado de morte, eles seriam condenados à morte. Judá dá a sentença. Quando chega a sentença para Tamar, o que acontece? Tamar fala, não, eu me deitei com o dono desses objetos. E quem era o dono? O próprio Judá. Olha que terrível essa história. E aí você vê o quanto ela quis prejudicar ao seu sogro Judá. E Tamar teve 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. E você percebe, se você for ver na genealogia de Jesus, Pérez está na genealogia de Jesus, como o filho mais velho de Judá. Ou seja, Deus perdoou, Deus foi misericordioso com Judá. Através desse terrível plano de Tamar, Deus ainda se mostrou misericordioso para com Judá e o seu filho entrou na descendência de Jesus. Então não importa o pecado que você possa estar passando, vivendo, se você tiver um coração reto, Deus ele é capaz de nos perdoar de todo o pecado. Então essa é a história de Gênesis, capítulo de número 38. Agora, vamos para o texto de mais um Salmo de Davi, Salmo capítulo 29. É um texto bem curto, mas ele diz algo muito interessante, é um salmo que relata o poder de Deus. E o mais interessante é que o salmista Davi, ele reconhece a voz de Deus como uma voz poderosa, uma voz que pode fazer todas as coisas. Eu destaco o versículo 5, diz o seguinte: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, e com novos unicórnios. Versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor e você identifica, não tem nada que Ele não possa fazer. Esse Salmo 29 destaca o quanto nós podemos ouvir e Ele fala conosco até o dia de hoje. E agora, chegamos no terceiro texto desse dia maravilhoso, que é o texto de Lucas, capítulo de número 21. E aqui também começa esse texto com uma história muito famosa, uma história de honra, uma história que marcou e marca gerações até o dia de hoje, que é a história de uma viúva pobre, em que os ricos lançavam suas ofertas na arca do tesouro, e Jesus parou para ver essas ofertas, mas ali tinha uma viúva que com pequenas 2 moedas, essas 2 pequenas moedas, e ela ofertou, e aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus falou o seguinte: olha, muitos deram das suas sobras, porém ela deu do tudo da sua pobreza. Parece que o que Deus está buscando aqui não é o quanto nós podemos dar para Ele, mas Ele busca em nós o quanto nós somos generosos. E aquela mulher com 2 pequenas moedas, ela foi muito mais generosa do que os ricos, porque os ricos deram das suas sobras, ela deu do seu tudo. E um coração de honra, ela não se importa, uma pessoa que tem um coração de honra não se importa consigo mesmo. Uma pessoa que é apaixonada por Jesus se importa com Ele e com o reino dele. E ela falou, de certa forma, aquelas 2 moedas estavam dizendo o seguinte: eu confio plenamente no Senhor e na provisão do que Deus pode fazer. E isso cativou o coração de Jesus. Então essa oferta marcou a história. Nós devemos marcar o Senhor, através das nossas ofertas. Como é importante sermos generosos. E aqui começa
Logo em seguida, os princípios das dores. Jesus começa a anunciar o que viria, o porvir. Começa a anunciar que realmente nós vamos passar por tribulação, essa grande tribulação, né, de realmente quando Jesus voltar, haverá muita fome, haverá terremotos, haverá realmente circunstâncias, quando Jerusalém fosse sitiada, cercada por exércitos, haverá uma terrível aflição. Jesus já está dizendo o futuro, a perseguição. E ele está falando, olha, mas eu voltarei. Ele está dizendo, então, versículo 27 do capítulo 21, então vai vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ele voltará com essa glória, né? Mas nós passaremos por esses sinais, haverá sinais, com certeza muitos sinais já aconteceram e estão acontecendo nos dias de hoje e virão acontecer também. E aí então Jesus vai voltar. A promessa do Senhor, ele vai se cumprir. Não sabemos quando vai acontecer, mas e aí no final do texto do capítulo 21, ele começa a dizer: vamos ficar vigilantes, vamos viver de forma digna para esperar a volta dele e evitar todas as coisas. Aqueles que não tiveram com Jesus, com certeza, diz a Bíblia, nós vamos ser condenados ao inferno. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, não devemos nos preocupar. Haverá esses sinais, mas não se preocupe, porque você já está com o Senhor. Que Deus te abençoe. Continue a leitura. Não esqueça de ficar marcando o seu plano de leitura. Finalizou? Dá um cheque, né? E persevere. A Bíblia e o ano. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.